Olá pessoal, mais uma vez aqui gravando um vídeo para vocês dos relatórios gerenciais dos fundos que eu possuo em carteira. Hoje eu vou falar sobre o GGRC11, relatório deles de junho. É um fundo de logística, como vocês já sabem, já venho falando aqui no canal. E um fundo que eu tô com a bandeirinha amarela porque acho que a gestão está muito parada. Tem dinheiro em caixa, cerca de 93 milhões em caixa. A gente está vivendo um período aí de várias subscrições de vários FIIs, aproveitando as oportunidades que tem no mercado. E a gestão desse fundo está meio parada. Tá há um tempo já que eles não se mexem, não fazem nenhuma aquisição. Estão com o dinheiro parado aí, acho que eles estão bem omissos. E enfim, mas continuo com eles na carteira e vamos aguardar. Eu vou aguardar ainda para tomar alguma decisão. Mas vamos lá. Fundo de logística, né? Tem como objetivo a realização de investimentos em imóveis comerciais, predominantemente do segmento de industrial e logístico, com a finalidade de locação atípica, build suite, sale and leaseback ou até mesmo retrofit, ou venda, desde que atenda os critérios e a política de investimento do fundo descrito no regulamento. O fundo deu início às suas atividades em abril de 2017, então é razoavelmente um fundo novo. O valor patrimonial da cota está em R$ 124,85. O fundo terminou junho com o valor da cota de R$ 135,45. Tem um número crescente de cotistas, hoje está em torno de 76.875, com um patrimônio líquido de pouco mais de 800 milhões. E seu valor de mercado do fundo está girando em cerca de 880 milhões. Então vamos lá, comentário do gestor. Temos aqui que o fundo terminou o mês de junho com cerca de 395.787 cotas negociadas, com volume diário de aproximadamente 2,4 milhões, uma variação de 43,7% se comparado ao mês de maio. Como eu falei anteriormente, a cota do fundo terminou o mês de junho valendo R$ 135,45, uma valorização de 12% no mês e uma desvalorização nos últimos 12 meses de 4,5%. O fundo não apresenta nenhuma vacância física no portfólio. A base de cotista também teve um leve aumento, se comparado ao mês de maio, então aumentou 5,8%, assim como é uma tendência já desse fundo, né? Então mês a mês, desde abril, março, o número de cotistas vem sempre aumentando. O gestor traz aqui no comentário uma visão macro da economia. Ele fala que ao longo do mês de junho teve uma injeção muito grande de estímulos monetários e fiscais nas economias mundiais, e o que impulsionou, o que nos levava a acreditar que a recuperação da economia tendia em formato V. Porém, na segunda quinzena do mês de junho, esses ânimos se esfriaram, então veio o temor de uma segunda onda do Covid, e isso provocou uma desaceleração na economia. Especificamente falando no Brasil, o processo de reabertura da economia se iniciou em alguns estados, porém tivemos algum revés. Apesar das limitações referentes ao grau de abertura em determinados setores, os protocolos referentes à volta ainda limitam a velocidade de recuperação da economia. Comenta também sobre o corte na Selic, que aqui está errado, né? Na verdade, o corte na Selic da taxa básica foi para 12,25, mas quando eu estou gravando esse vídeo, dia 5 de agosto, acabei de ver a notícia que a taxa caiu para 2%, o menor nível da história do país, né? Então, os rendimentos em renda fixa vão ficar aí muito prejudicados. Não só isso, né? Mas especificamente falando da parte dos rendimentos da renda fixa, cada vez menores, chegando aí até uma taxa de juros negativos que já era uma tendência esperada que ocorresse no Brasil, visto que era um movimento que já havia ocorrendo no exterior, em países da Europa principalmente. Fala também que o fundo observou uma melhora nos setores de atuação dos locatários. Comenta que em junho o fundo realizou uma reavaliação de todos os ativos da carteira e que isso trouxe um aumento de cerca de 5% no valor da cota patrimonial do fundo. Encerrando aqui o comentário do gestor, ele fala que em junho tiveram reajuste em 2 aluguéis, um da Nicei e o outro do Moinho Guaçu.
o que levou um incremento de aproximadamente 0,2065% da receita dos aluguéis do fundo. Sobre a distribuição de dividendos, houve a distribuição de 64 centavos por cota e o rendimento foi pago no sexto dia útil do mês de julho. A redução dos rendimentos refere ao pedido de postergação de pagamentos dos aluguéis via medida judicial de uns locatários, a ETA, que foi divulgado isso em um fato relevante no dia 25 de maio de 2020. Comenta também que a gestora está trabalhando e tomando as medidas legais para reverter essa decisão. O fundo também terminou as negociações com a Covolan a respeito do aluguel, contrato que eles têm em um galpão vai até 2034. Então o fundo a Covolan entrou com um pedido de reajuste do aluguel, né? A Covolan, para quem não sabe, é da indústria têxtil, então ela e o fundo entraram em um acordo. E aqui abaixo tem um gráfico explicando um pouco mais sobre esse acordo. Então, em azul nós temos as barras do que era projetado de rendimento desse aluguel para o cotista ao longo do ano. Então a gente pode ver aqui que para esse ano tinha projetado um retorno médio anual de R$ 1,32 por cota, provenientes desse aluguel da Covolan, e foi ajustado para 81 centavos. Ano que vem também nós teremos uma redução dessa renda média projetada desse aluguel por cota do fundo. Então o valor que era esperado, projetado, era de R$ 1,33, e atualmente, após o reperfilamento que eles chamam aqui, esse valor ficou em R$ 1,19. Já a partir de 2022 esse valor sobe, o que era projetado de R$ 1,33 vai para R$ 1,41 e assim por diante, conforme a tabela aqui. Aqui temos um resumo da operação. Então, só para vocês terem uma ideia, o fluxo total pré-reperfilamento era de quase 130 milhões nesse período todo de contrato, e após ficou em cerca de 133 milhões. Então isso deu um reajuste no período de contrato de 2,58%. Sobre a distribuição de lucros auferidos, o fundo informou que distribuiu o mínimo de 95% por semestre para todos os cotistas. Tabela de fluxo, aqui nada anormal. Tivemos, como o gestor falou anteriormente, uma queda no recebimento dos aluguéis de junho, proveniente como eu falei anteriormente, do aluguel da ETA que eles estão em disputa judicial. Então, tirando isso, o resultado foi em linha. O valor médio por cota foi de 64 centavos. Dividendos e dividend yield dos últimos 6 meses. Então, nós temos aqui o valor médio pago por cota e a porcentagem do dividend yield. Então, vocês podem ver que houve uma queda no valor pago por cota em comparação com o mês de maio, e, consequentemente, o dividend yield também diminuiu de 0,59% no mês de maio para 0,46% nesse mês de junho. A distribuição de cota por locatário, que tem a participação, como eu falei, a ETA está em recuperação, está em briga com o fundo. No último relatório, eu comentei com vocês que eu não entendia esse Suzano aqui, porque também não tem nenhuma contribuição, está zerado. Eu mandei um e-mail para o pessoal da gestora e até agora não obtive resposta também. Então aqui a participação de todos os locatários na distribuição de cota nesse mês. Pode ver que aqui o que mais pagou, o que mais gera receita para o fundo foi o aluguel lá da Copobras e depois da Ambev. É o mesmo gráfico abaixo, só que em um período maior, de 6 meses. Uma rentabilidade em comparação ao CDI. Então esse mês a distribuição de cotas, se for comparado ao CDI, deu cerca de 260% do CDI. Um valor muito bom, por sinal. Rentabilidade, desde o início, uma tabela com rentabilidade, 64,95%, se a gente for levar em conta o valor da cota desde o início do fundo, mais os seus rendimentos. Um gráfico de cotista por estado, a gente vê aqui que a grande maioria está no Sudeste, né, com concentração 36,7% em São Paulo. Como eu falei anteriormente também, tivemos um aumento do número de cotistas, né?
Isso vem lá desde janeiro, então vem sempre crescendo a base de cotista do fundo. E para encerrar, e um volume mensal e cota de fechamento. Então, como eu comentei para vocês, teve um aumento significativo no volume do histórico de negociação nesse mês de junho, se a gente comparar aqui com abril e maio. Se levarmos em consideração todos os fundos imobiliários, né, a gente vê uma melhora mais significativa, principalmente ali a partir de maio desse ano. A gente vê o número de negociações de praticamente todos os fundos imobiliários subindo. Reajuste dos aluguéis. Então a gente tem que a maioria próxima aí de um pouco mais de 60% da receita do fundo tem seus reajustes nos meses de junho, janeiro e abril. Tipologia, ele é um fundo bem equilibrado entre industrial e logístico, então um pouco mais de 45% focado no setor logístico e 54,74% focado no industrial. A consideração dos seus imóveis aqui na região sul e sudeste, mas também temos no centro-oeste e um pouco no nordeste. O ramo de atividade, diferentemente do que eu comentei com vocês há um tempo atrás, no XPLG, que também é um fundo de logística similar, característica similar, que é o GGRC, no entanto o XPLG está bastante concentrado no comércio varejista, que foi o setor que com certeza foi o que mais sofreu nessa crise. Aqui no GGRC não, ele está bem diversificado, 25% em química e petroquímica, 24,25% em metalurgia e siderurgia, e no varejo um pouco menos aí de 15%. Índice de reajuste, o fundo está praticamente quase 85% atrelado aos seus reajustes ao IPCA, à inflação, e o que me deixa muito, tirando os fatos que vem acontecendo com o fundo, né, que eu estou repensando sobre ele na minha carteira, mas o ponto positivo é que todos os seus contratos são atípicos e a grande maioria vence a partir de 2028. Então, se somar o percentual que vence em 2030 e a partir de 2028 também você tem aí mais de 60%. Isso dá certa garantia, certa previsibilidade para o cotista desse fundo. Então é isso, pessoal. Encerrando por aqui. Obrigado a todos que assistiram e até a próxima.